Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia, um programa que tem por objetivo mostrar o Espiritismo na Bíblia, que, como disse o saudoso pastor Neemias Marian, presbiteriano do Rio, ele fala que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E, no decorrer desse programa, nós vamos ver várias partes da Bíblia em que existem, de fato, os fenômenos mediúnicos nela, do princípio ao fim. Inclusive, esses fenômenos, São Paulo os denominou de dons espirituais do indivíduo, como nós lemos em 1 Coríntios 14:14. Você que gosta de ler a Bíblia e estudá-la, anote 1 Coríntios 14:14. Lá está escrito que quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora. Com todo respeito, não é bem o Espírito Santo da Santíssima Trindade, que nós respeitamos muito, mas é o próprio espírito do indivíduo que ora. Então, os dons espirituais são do espírito do indivíduo. Vamos à nossa primeira pergunta de hoje, aliás, a segunda. O que falar para as pessoas que estão temerosas, que falam até em suicídio em 2012? Muitos estão esperando o fim do mundo para 2012, agora, esse ano. Isso aí é uma profecia dos maias, não tem nada a ver com a Bíblia diretamente, e o mundo não vai acabar. Como nós temos visto em outros programas, o mundo não vai acabar. O que vai acabar, o que vai terminar, é um ciclo, um período, porque a Terra ela está em constante evolução, em constante progresso, tanto tecnológico, científico, como espiritual e moral. Então, nós, com esse crescimento, vamos alcançar uma Terra diferente, uma Terra de mais amor, de mais evangelho vivenciado, uma Terra em que os nossos semelhantes serão mais respeitados, uma Terra de mais perdão, uma Terra de mais amor, uma Terra que, como diz a Bíblia, terá um novo céu, e ela será uma nova terra, onde jorrarão o leite e o mel, em sentido figurado, a fartura de todos os alimentos, e também a paz, a harmonia. Como diz Isaías, as armas, as espadas daquela época, de Isaías, serão transformadas em arados. Quer dizer, ele prega simbolicamente uma nova terra. Então, essa terra, ao invés de ser destruída, esse mundo, ao invés de chegar ao fim, é o contrário. Ele vai ser melhorado. E como diz a doutrina espírita, é o mundo de regeneração em que nós vamos entrar e vamos voltar para aqui, reencarnados, e desfrutar desta transformação. E o mundo não vai acabar. Ele pode acabar, quem sabe, por um processo energético saturado, pode ser transformado daqui milhões de anos, mas quando nós pudermos descobrir outro mundo em que poderemos abandonar de fato essa terra aqui e passarmos a habitar outro mundo no lugar dela. Isso é possível, mas isso não é por agora. E não é Deus que vai destruir essa obra
que está entre as obras-primas dele. Não é ele que vai destruí-la, como nós vimos no bloco anterior. Porque Deus, ele só faz coisa boa, Deus só faz coisa perfeita. E, aliás, um ditado teológico que eu cito muito, Deus sabe tirar do mal o bem. Então, de todos esses males que há por aí, Deus sabe tirar dele o bem. E nós aprendemos, como diz um dito popular, nós aprendemos com os erros nossos. Errando, aprendemos. Então, nada de fim da terra. Como há um livro por aí do Geraldo Lemos e a presidente da Associação Médico Espírita Internacional, é um livro que fala, não será em 2012, no caso, o final do mundo. Não acontecerá isso que muita gente está esperando. Muita gente está até querendo suicidar-se para não chegar a esse fim do mundo e morrer. Gente, mesmo que isso fosse acontecer, morreríamos de uma morte, vamos dizer, natural, coletiva, mas morreríamos em corpo e não em espírito, porque como espíritos nós somos imortais. Então, para que esse desespero, essa preocupação toda? Então, não vai acontecer nada disso. É uma profecia maia, mas essa profecia, ela não confere com o calendário nosso, porque o calendário nosso está errado. Eles fizeram um calendário colocando Jesus num período, numa época que já passou 6, 7 anos. Nós estamos, então, hoje, não tanto em 2012, mas em 2018, por aí, porque o calendário cristão ele tem um erro de cálculos e não confere com eu diria, o calendário histórico. Isso foi descoberto há pouco tempo, pouca gente sabe disso. Mas entre os meios filosóficos, teológicos, científicos, isso é muito conhecido hoje. Então, estamos já vivendo por volta de 2018, se o erro é de 6 anos, estamos atrasados. Então, se tivesse que acontecer, já teria acontecido esse fim, que, aliás, não vai acontecer, eu disse, vai haver, sim, fim de um período, fim de uma civilização, fim de uma mentalidade, fim de uma cultura, mas fim do mundo, ainda mais atribuindo isso a Deus. Por que Deus destruiria o mundo, se o mundo é uma obra perfeita? Olhemos a natureza, que maravilha é a natureza. Kardec deixa isso muito claro para nós no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quão grandiosa é a natureza, quão perfeita é a natureza, quão magnífico é esse mundo que Deus criou para nós. E por que Deus o iria destruir? Pelo contrário, até o próprio homem, querendo destruir o mundo, eu acredito, nós espíritas acreditamos, que haverá uma interferência de espíritos iluminados, não deixando que isso aconteça. Por quê? Porque, de algum modo, Deus, ele protege todo o universo. E nós temos livre-arbítrio para fazermos o mal, é verdade. Mas Deus, ele dará um jeito de, através dos seus espíritos iluminados, colocar uma espécie de uma barreira, um freio, para que nós não caiamos no precipício. Então, é para o bem nosso. Então, não existe um determinismo assim,
que tem que acontecer inevitavelmente. Não. O nosso livre-arbítrio, ele próprio, ele mesmo, pode mudar as coisas. Por isso que muitas profecias, elas às vezes são feitas, mas, de repente, aquele povo com o qual a profecia está envolvida, ele muda de modo de agir. Ele que era perverso, um povo amaldiçoado, um povo corrupto, dominado pelo mal, então um profeta vislumbra uma tragédia para esse povo. Mas, de repente, esse povo passa a fazer o bem. Esse povo se arrepende, esse povo se regenera. E a profecia, então, também é modificada. E por que essa profecia se modificou? Pelo livre-arbítrio desse povo. Então, Deus influencia a nós, os espíritos, principalmente, na questão 459, o Livro dos Espíritos, diz que os espíritos, eles influem tanto as nossas vidas que eles até nos dominam. Então, temos muitos espíritos aí, e que a Bíblia chama de anjos, e anjo quer dizer enviado, que estão nos protegendo. E quando o próprio homem, se ele quiser destruir o nosso mundo, eles vão ser, de algum modo, contidos através da influência dos bons espíritos. Vamos chegando ao final deste programa. Quero agradecer a sua audiência e veja na telinha o nosso e-mail para você enviar para nós perguntas, colocações e críticas que você quiser fazer para nos ajudar. Muito obrigado e até o próximo programa.